Bom dia, segundo ano. Hoje vamos iniciar com mais uma atividade, matéria nova de inglês, indefinite pronouns, pronomes indefinidos. O que são os pronomes indefinidos? São aquelas palavrinhas usadas para se referir a alguma pessoa, algum objeto, algum lugar, mas não pessoas, objetos e lugares específicos. Ele não vai especificar. Não vai especificar quem chegou atrasado, ele vai dizer alguém chegou atrasado, ninguém fez a atividade, nesse sentido. Isso é um pronome indefinido. Ele se refere a uma pessoa, como alguém, ninguém, nenhuma pessoa, mas não especificando quem foi, não especificando o nome da pessoa, certinho? Vamos lá, atenção. Então, segundo ano, indefinite pronouns. Indefinite pronouns. Substitui, olha só, substitui ou acompanha um substantivo, não se referindo a pessoa ou lugar específico. Então, ele pode substituir um substantivo ou ele vem acompanhando um substantivo, mas não se referindo a alguém ou algum lugar específico. Exemplo: Someone ate the last piece of pizza. Então, quem seria o pronome indefinido aqui? O pronome indefinido aqui seria someone. O que significa someone? Alguém comeu o último pedaço de pizza. Então, someone é um pronome indefinido. Alguém, substitui um nome, né? Substitui um substantivo, mas ele não define quem é que comeu esse último pedaço de pizza. Por isso que a gente diz pronome indefinido. Então, aqui o pronome indefinido, someone. Quais são os indefinite pronouns? Se vocês quiserem, pode escrever aí a tradução. Someone, alguém, comeu o último pedaço de pizza. Escrevam aí embaixo. Quais são os indefinite pronouns? Então, quais são os pronomes indefinidos que nós vamos estudar agora? Existem vários indefinite pronouns, mas os principais são some, no e any. Esses são os principais. Some, no e any, eles têm os seus derivados. Por exemplo, some, derivado de some, someone. Então, eu juntei o one aqui ao some, virou alguém, certo? Mas o some sozinho significa algum, alguma, ok? Então, juntei o derivado de some, someone. Mas não se preocupem que isso a gente vai ver mais à frente. Então, os principais pronomes indefinidos são esses, some, no e any. Quando é que a gente usa cada um deles? Some. Ele é usado em sentenças afirmativas, portanto, podemos encontrá-lo em sentenças interrogativas também. Ou seja, para fazer um pedido, para oferecer algo a alguém e quando se espera uma resposta positiva na pergunta. Então, lembrem-se, some significa algum, alguma, alguns, algumas e é usado em frases afirmativas. Então, eu uso some em frases afirmativas. Qual é a exceção para usar some? Quando eu vou pedir alguma coisa, quando eu vou oferecer e espero uma resposta afirmativa, e eu também posso usar. Mas de início, gravem isso. Some é usado em sentenças afirmativas. Exemplo: I met some friends last week. Então, eu encontrei alguns amigos semana passada. Escreva aí a tradução. Eu encontrei alguns amigos semana passada. Então, o significado de some, alguns, algumas, algum, alguma, certo? Então, pronome indefinido some.
Vamos para know. Quando é que eu uso o know? O know, ele é usado em sentenças negativas com sentido negativo. Ou seja, eu vou usar o know numa frase negativa, porém lá nessa frase não vai aparecer nenhum verbo na forma negativa, ou seja, não vai aparecer don't, que está na forma negativa, não vai aparecer didn't, que está na forma negativa, não vai aparecer o can't, que está na forma negativa. Eu uso ele em frases negativas, ele já é uma palavrinha negativa e essa frase ela já tem um sentido negativo, mas não vem com nenhum verbo na forma negativa. Nenhum verbo que eu digo são esses aqui, ó. Esses verbozinhos aqui. Por exemplo, olha só. Exemplo. She has no money. Então, ela não tem dinheiro. Ela não tem dinheiro. Então, é uma frase negativa com sentido negativo, certo? Mas aqui não aparece nenhum not, ok? Nenhum verbo auxiliar na forma negativa. O próprio know já vem dar o sentido negativo à frase. Ela não tem dinheiro. Vamos para a próxima. N. Quando é que eu uso N? N é um termo neutro. Ele não é nem positivo, mas também não é negativo. Só que geralmente ele vem em orações negativas e interrogativas. Então, em inglês, na maioria das frases negativas, eu vou usar N. Por que nas frases negativas? Como é que eu sei que está na negativa? Porque aí sim vai vir um verbo na frase negativa. Vai vir o don't, vai vir o didn't na frase. Isso aqui são verbos auxiliares na forma negativa. Vai vir o can't, verbo auxiliar na forma negativa. Vai vir o will not na forma negativa, ou então won't, que vocês já conhecem, na forma negativa. Então, o N eu vou usar ele em frases negativas, porém o verbo auxiliar aparece na negativa, ok? E também uso em frases interrogativas. Esse é o uso do N. Frases negativas e frases interrogativas. Vamos aos exemplos? Nas frases afirmativas, eu posso usar o N após o if, após a preposição if. If significa se. Ou então, se tiver outra palavra com sentido negativo, never, rarely, without. Mas isso daqui não se atentem a isso. Isso daqui é uma exceção, ok? Então, vamos aos exemplos de N. I don't have any friend. Aqui aparece um verbo na forma negativa. Se aparece um verbo na forma negativa, eu uso no ou N? Eu vou usar N, ok? Porque o N é usado em frases negativas. Então, I don't have any friends. Eu não tenho nenhum amigo. Então, esse N, geralmente, ele vai vir com esse significado. Nenhum, nenhuma, nenhuns, certo? Então, eu não tenho nenhum amigo. Eu não tenho nenhum amigo. Então, N, nenhum. Outro exemplo. He never has any time. Ele nunca tem tempo. Ou então, ele nunca tem nenhum tempo, ok? Mas nenhum tempo fica estranho na nossa língua. Mas ao pé da letra eu traduziria assim. Ele nunca tem nenhum tempo. Mas se a gente fala ele nunca tem tempo, né? Então, esse é o uso de N aqui. Por que que aqui eu usei N? Porque aqui aparece uma frase com sentido negativo, o never. Então, ele nunca tem tempo, ele nunca tem nenhum tempo. Então, em frases interrogativas, eu também uso N. Olha só, do you have any friend here? Como é que eu sei que a frase é interrogativa? Porque ela se inicia com do, inicia com did, inicia com can, inicia com will,
ok? Inicia com does, por isso eu sei que a frase é interrogativa, porque ela se inicia com um desses verbos auxiliares. Então, do you have any friend here? Você tem algum amigo aqui? Você tem algum amigo aqui? Já aqui, o N não tem o significado de nenhum ou nenhuma. Significou algum. Então, em inglês, você não precisa se atentar à tradução dessas palavrinhas, porque em cada frase ele vai aparecer com significado. É bom você se atentar ao uso dela. É usada em frase negativa, é usada em frase afirmativa, é usada em frase interrogativa, ok? Então, você tem algum amigo aqui? Por que eu usei N? Porque é uma frase interrogativa. Como é que eu sei que é interrogativa, professora, além do ponto de interrogação que aparece? Porque se inicia com um daqueles verbos auxiliares que eu coloquei aqui. Do, did, can, will, does. Ok? Vamos lá? Então, é só isso, pessoal. O uso de some, no e any é só isso. O que vocês vão fazer? Vão copiar o conteúdo no caderno, fazer a fotinha e enviar pelo aplicativo. Essa é a atividade. A gente vai deixando os conteúdos para poder estudar para as avaliações, ok? Então, copiem esse conteúdo dos pronomes indefinidos no caderno e me enviem pelo aplicativo. Quem não conseguir pelo aplicativo, me envie no e-mail. Certo? Aguardo vocês. Muito obrigada pela atenção e tenham um ótimo final de semana.